Ai, ai, ser Corinthians é muito diferente, né? É muito diferente. A gente simplesmente vai de um time devendo até as cuecas, com transfer ban, pra um time campeão. Isso é surreal, mano. Isso é sobrenatural. Ser Corinthians é diferente. Não tô falando porque eu sou corintiano. Todo mundo sabe. Ser Corinthians é diferente. E não podia ser diferente, né? Hoje, nosso filho, Vasquinho, como é bom ser campeão, como é bom ser campeão. Corinthians fazia tempo que não ganhava um título de expressão, que nem a Copa do Brasil. Eu sei que ganhou o Paulista, mas o Paulista eu não considero de tanta expressão quanto uma Copa do Brasil, quanto uma Libertadores, quanto um Brasileirão. Então o Corinthians carecia sim de títulos desse tamanho, até porque condiz com o tamanho do time, o tamanho do clube. Então, hoje, a gente ser campeão em cima do Vasco, que é o nosso maior filho, Não vou falar que, pô, não tava preocupado sim, porque tava um jogo bem igual. Apesar de eu, honestamente, achar que o time do Vasco é muito limitado, joga sempre pro Ryan e pro Andrés Gomes, né? O Corinthians tem um time muito mais decisivo, onde se a bola cai no pé de alguns jogadores, pode sair um gol a qualquer momento, e foi realmente o que aconteceu. Corinthians 2-1. Tentar falar um pouquinho desse jogo, porque. Pô, mano, o que falar, né? O que falar, mano? Corinthians é sobrenatural, mano. Sobrenatural. E de um time completamente patético em alguns jogos. No próprio jogo da final. Hoje não é que jogou uma enormidade, mas hoje foi um jogo de final. Na Neoquímica, esse jogo não aconteceu. Na Neoquímica não teve jogo. Ah, os jogadores queriam se poupar para essa final. Mas eu achei um desrespeito o primeiro jogo. Coisa que não se mostrou nesse segundo jogo. O Corinthians entrou no jogo, soube sofrer, soube atacar. Obviamente, teve jogadores que se destacaram mais do que outros, mas foi absurdo. Tentar falar um pouquinho do jogo. O Corinthians abre o placar. O Corinthians abre o placar. Não começou muito bem, o Corinthians, mas abre o placar. Eu tenho que falar do passe do Mateuzinho. O passe que o Mateuzinho deu pro Yuri Alberto foi um absurdo. Um absurdo. Assistência de videogame. O mínimo. O mínimo que eu posso falar é que foi uma assistência de videogame. O Yuri que... não minta pra mim. Você pensou que o Yuri ia perder esse gol. Mas o Yuri foi feliz no domínio. Eu achei que foi falha do Léo Jardim. Achei que foi falha do Léo Jardim dele não ter saído do gol. Eu acho que se ele tivesse saído do gol, o Yuri não teria conseguido realmente dominar essa bola. Pelo menos não com qualidade, porque o domínio fugiu um pouco. Mas Yuri, 1-0. Aí o jogo se desenrolou. O Corinthians, quando faz um gol, ele para de jogar bola. E realmente parou de jogar bola. O Vasco, dentro de casa, em aspas, né? Propôs jogo. E o Ranielli entregou uma bola bizarra no meio de campo. O Ranielli, que ultimamente tá jogando... Eu sempre falei que o Ranielli é um dos únicos pilares defensivos do Corinthians, mas o Ranielli tá jogando muito... Tá virando aquele jogador de Instagram. Joga o jogo, ganha o jogo e quer postar fotinho no Instagram. Tá sendo muito mais esse jogador do que realmente mostrando em campo. Não foi bem hoje. E o André Ramalho. O André Ramalho é um caso à parte, todo mundo já sabe que é fraco, bagre, não tem como. Às vezes mostra algo, mas a gente sempre sabe que se sobrar um X1 com ele, alguma coisa diferente, ele vai perder. Ele não sabe marcar, parece que não sabe marcar, não tem intensidade nenhuma. Mas, beleza, 1-0, 1-1 quer dizer. E aí o jogo complica, porque 1-1, acaba o primeiro tempo. Pra mim o Dorival comete o mesmo erro desde que ele chegou, que é não mudar no intervalo. O time claramente carecia de novos jogadores. Podia ter entrado já novos jogadores. O Maicon, pelo amor de Deus, o Maicon tava péssimo no jogo. O Maicon não conseguia jogar. Mas não tira, demorou muito pra mexer no jogo. E só mexeu quando teve lesão. Que foi a lesão do Ranielli pra colocar o Carrillo. Não acho que foi bem hoje o Dorival de novo. O Dorival ganhou hoje o jogo em individualidades, que foi exatamente o que aconteceu. E até o momento que o Corinthians chegou ao segundo gol. O segundo gol do Corinthians foi pornográfico. O que o Breno Bidon fez com o Cauã Barros podia ser upado em sites pornô. Porque ele destruiu o Cauã Barros. Aquele drible que ele deu no Cauã Barros, no mínimo, fez o Bidon valorizar mais uns 20 milhões de euros. Se o Corinthians soubesse vender, né? Assumindo desse posto.
Ele dá um drible desconcertante, toca pro Mateuzinho, o Mateuzinho acha o Yuri sozinho, Yuri toca pro Memphis, e esse é o gol que eu quero ver. Os nossos atacantes que não foram bem. Yuri Alberto e Memphis Depay não foram bem hoje, mas foram decisivos. É isso que você precisa quando você paga caro num jogador. Ele não precisa jogar bem 90 minutos, mas ele precisa ser decisivo. Eles não estavam sendo em vários jogos, principalmente o Yuri Alberto. O Memphis até chegou a fazer gols importantes. Agora o Yuri tava, até quando fazia um gol, tava sendo um a menos nos 90 minutos. Mas hoje, Memphis Depay e Yuri Alberto fizeram os gols do Corinthians. A nossa dupla mais cara do elenco nos deu o título hoje. Claro, com 2 jogadaças do time em coletivo. Uma do Mateuzinho e a outra do Bidon, do Mateuzinho novamente. 2-1. E ali, quando fez o 2-1, eu, você, todo mundo já sabia que era segurar o jogo. Segurar o jogo é final. Não dá pra você cobrar a mentalidade dos caras de atacar num momento daqueles. Era segurar ao máximo o Vasco. O Vasco, como eu disse, é um elenco bem limitado. Eu não gosto do time do Vasco. O time do Vasco é bem comum, pra ser bem sincero. E o Vasco tentou, teve chances. O Wilton meio estranho, né? Apitando tudo pro Vasco, né? Tudo. O Vasco tentou, não acertou o alvo. A única que acertou foi numa falta do Ryan, que foi Mandrake, né? Que ele pulou e o Wilton deu a falta, porque, né, o Wilton tava apitando tudo pro Vasco. Mas o Hugo Souza fez a defesa. E aí, teve alguns princípios de briga. O árbitro dando 8 minutos. Deu 7, né? Depois foi pra 8, depois foi pra 9. Você quer ir pra 20. Mas não, o Corinthians conseguiu segurar. Fez um jogo gigante. Fez o jogo de catimba que fez em quase todos os jogos. Quase todos os jogos o Corinthians mostrou essa catimba. Mostrou ser um time maduro. E conseguiu levar a vitória. Campeão da Copa do Brasil 2025. Eu não vou falar que foi o único merecedor. Porque o Vasco, pô... Eu respeito muito o Vasco. O torcedor vascaíno. A gente zoa. Ah, é nosso filho. Porque realmente é. Mas o Vasco é um time que merece sim a glória. Porque a torcida também é muito grande. A torcida apoia o time em situações absurdas, na minha visão. Na minha visão, o time simplesmente não... Ele não mostra todo esse futebol pro apoio que a torcida dá. É igualzinho o Corinthians, mas a torcida tá sempre lá. Sempre lá. Eu acho que o Vasco merecia tanto quanto o Corinthians hoje, mas aqui é Corinthians e não dá. O Vasco segue sendo o nosso filho. Hoje não tem muito o que falar, é só comemorar. Hoje comemorar não tem muito o que falar, mal, bem. Eu vou tentar falar um pouquinho dos jogadores, de uns jogadores que eu me surpreendi bastante. Eu vou começar falando do Martínez. A partida que José Martínez fez hoje na final foi um absurdo. Foi aquela partida de manual. Aquela partida de manual que um volante precisa fazer. Tava em todos os lugares, marcando muito. Fez de tudo hoje o Martínez. Fez de tudo. Catimba, fez de tudo. O jogador que foi José Martínez hoje foi um jogador vencedor. Foi um jogador vencedor. O mesmo eu posso dizer do Breno Bidon. Tava em todo lugar, catimbeiro, muito catimbeiro. Deu aquele drible desconcertante no Cauã Barros, que resultou no segundo gol. Muito bom jogador, muito bom jogador. Eu sempre critiquei o Bidon em alguns aspectos dele, sumir um pouco do jogo. E é exatamente isso que eu espero do Bidon. É isso que eu espero, ele se mostrando pro jogo, porque a qualidade dele é inegável. Uma coisa é você criticar o Thales Magno, que não pode entregar nada. Outra coisa é você criticar o Bidon, que realmente pode entregar muito mais. Pode entregar muito mais e deve entregar muito mais. Jogadores como os próprios laterais, né? O Mateuzinho. O Mateuzinho não foi bem em todas defensivamente contra o Andrés Gomes, porque é difícil. Um ponta driblador é difícil, mas foi muito bem no jogo. Muito bem no jogo. De resto, pô, o time todo foi meio que regular. Foi meio que regular. O Yuri não foi muito bem, o Memphis não foi muito bem, mas fizeram os gols. Hoje o time fez o que tinha que fazer. Foi lá no Maracanã, com uma pressão absurda, fez o resultado. Todo mundo sabia que ia ser um jogo diferente do que foi a Neoquímica, porque o Corinthians não pode jogar do jeito que jogou, dentro de casa. Jogou, fez o resultado, buscou. Não vou dizer que jogou melhor que o Vasco, porque em alguns momentos eu realmente achei que o Vasco jogou melhor. Mas faltou. Pra mim faltou decisão no Vasco.
Pra mim, o Coutinho não foi esse cara. O Ryan é esse cara, mas o Ryan sozinho, ele não vai conseguir decidir o jogo. Apesar que ele tentou. Andreas Gomes jogou bem, mas o resto do time parece que não acompanha. O resto do time parece que não acompanha. O time do Vasco é sim muito fraco. É sim muito fraco. E o Corinthians fez o necessário. Apenas o necessário. Para um time que deve o que deve. Para um time que não teve contratações caras esse ano. Até porque para um time que tá com transfer ban. Esse time ser campeão da Copa do Brasil e do Paulista é sobrenatural. Isso daqui, ó. Isso daqui é muito grande. Isso daqui é muito grande. É muito grande. Você que não respeita isso, pô, é absurdo, mano. Porque um time quebrado das pernas. As gestões que o Corinthians tem matam o time. E campeão. 2 títulos. O nosso rival que gastou 500 milhões não ganhou um título. E 2 deles foi com a gente ganhando em cima deles e eliminando eles da Copa do Brasil. Então, quando você olhar pra esse time aqui, ó, você tem que respeitar essa porra. Essa porra é muito grande. É muito grande. E a gente não ia perder hoje pro nosso filho Vasquinho. Não ia. Mas então é isso, rapaziada. Comemorar. Tem que comemorar. Ano que vem a gente continua, a gente traz o do Paulista. E valeu, é nóis. Deixa aquele like, se inscreva e falou. Vai Corinthians, caralho.